Sejam muito bem-vindos a mais um Minha Saúde, que é o seu programa semanal com dicas e informações para você cuidar muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Lembrando que este e outros programas você também pode conferir lá no canal da Unimed Teresina no YouTube. Te convido para dar uma passada por lá, assistir, curtir, compartilhar todos os vídeos. Tá cheio de conteúdo incrível sobre saúde e bem-estar. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o vitiligo, que é uma doença caracterizada por manchas claras que se desenvolvem na pele. Ela atinge cerca de 2% da população mundial. Apesar de não ser contagiosa, ainda existe um preconceito grande da população em relação ao vitiligo. Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre a doença, nós vamos conversar hoje com a médica dermatologista Ana Lúcia França, cooperada Unimed Teresina. Doutora Ana Lúcia, bem-vinda à Minha Saúde. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco, doutora Ana Lúcia, que já começa explicando para a gente, doutora, por favor, o que caracteriza o vitiligo? O vitiligo é uma leucodermia, quer dizer, uma mudança na coloração da pele. Ela adquire um tom esbranquiçado, marfínico, que ocorre, como você disse, relativamente com frequência na população, atingindo 1 a 2% da população. E o que provoca o vitiligo, doutora Ana Lúcia? Quais são as causas do aparecimento dessa doença? A causa permanece desconhecida. No entanto, nós sabemos que 30% dos casos têm antecedentes familiares de manchas, então pode ter um componente genético. Mas, além disso, outros fatores são importantes. Existem algumas teorias para explicar a destruição dos melanócitos na pele. O que prevalece entre essas teorias? Hoje a tendência é acreditar que a doença é mais imunológica, então está assim com uma tendência, a prevalecer a teoria imunológica, porque pode ter associação da doença com outras doenças também autoimunes. Doutora, e quando a gente começa a falar do vitiligo, a gente fala também sobre tratamento, depois de identificada a doença. Qual é o tratamento? Nádia, o tratamento precisa ser individualizado. Existem vários tratamentos de acordo com o tipo de vitiligo, com a localização, com a idade do paciente, tá? Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente. Bom, doutora, em que partes do corpo o vitiligo costuma aparecer com mais frequência? Nós até trouxemos algumas ilustrações que a doutora Ana Lúcia vai também mostrar para vocês em casa. A gente já vê aí pelos membros inferiores, mas a senhora pode explicar com detalhes. Então, as manchas aparecem frequentemente em dorso das mãos, na face lateral anterior das pernas, aparecem na face, na região perioral, podendo atingir lábios, na região em volta dos olhos e até na genitália também é frequente. E aí, dependendo da área de localização, fica mais fácil, inclusive, para o próprio médico identificar se trata de um vitiligo ou existe algum exame específico para identificar essa doença? Não, o diagnóstico é clínico. Alguns instrumentos que o médico usa no consultório podem auxiliar, como a lâmpada de Wood, que ela se localiza melhor as manchas, delimita melhor e dá uma coloração assim mais branca azulada que é compatível com o vitiligo. Mais característica da doença mesmo, né, doutora? E é uma doença que ainda, como eu dizia, não é contagiosa, mas ainda envolve muito preconceito, muito estigma, da população. Sim, bastante, porque mexe muito com a autoestima, da pessoa, principalmente quando as lesões aparecem na face. No rosto. É difícil mesmo. Bom, nós vamos já continuar nossa conversa com a doutora Ana Lúcia França, médica dermatologista, mas antes eu quero deixar aqui um recado para você de casa, que começou o mês mais animado do Nordeste. Se tem uma coisa que o piauiense sabe, é festejar o São João. Tem cuidado, tem arrasta-pé e muita tradição. Porque não tem coisa melhor do que carregar o brilho no rosto e muito afeto no coração. E nós vamos juntos reviver o retorno dessa celebração. Isso sim é que é festa junina, isso é ser Unimed Teresina, com planos de até 120% de desconto gradativo de julho a dezembro. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e faça o seu plano Unimed Teresina. Cuidar de você
esse é o plano. A gente continua conversando com a doutora Ana Lúcia França, médica dermatologista. A gente já falou sobre o diagnóstico do vitiligo e eu gostaria de saber, doutora, se é uma doença que se manifesta em alguma determinada faixa etária específica. Nádia, ela costuma manifestar em todas as faixas etárias, em todas as raças, tanto no homem quanto na mulher, então ela não tem predileção nem por faixa etária, nem por raça. Agora também é uma doença que não provoca sérios danos à saúde, a não ser essa questão estética mesmo, que mexe com a autoestima do paciente, né? Isso. Ela pode, algumas vezes, vir acompanhada ou estar sendo acompanhada de algumas outras doenças autoimunes também. Tá? Então, por isso que é importante, quando você faz o diagnóstico do vitiligo, pesquisar se a pessoa não tem outra doença, outra comorbidade. Tá certo, doutora. Nós vamos esclarecer algumas perguntas que chegam pelas redes sociais da Unimed Teresina. Nós temos aqui, por exemplo, a pergunta do Pedro da Silva, que é beneficiário da Unimed Teresina. Ele pergunta: é verdade que eu posso acelerar o processo do vitiligo fazendo a despigmentação total da pele? Nossa, parece coisa assim que a gente lembra do Michael Jackson, por exemplo, isso, né? Aquilo é possível? É possível. Alguns casos, quando a pessoa tem manchas de vitiligo em mais de 80% do corpo, ela pode optar em descolorir, despigmentar o resto da pele. Mas hoje eu te digo que é um tratamento raramente feito, tá? Eu mesma nunca fiz, desconheço quem faça, mas é possível sim. Mas é feito utilizando o que? Laser? Não, são algumas substâncias derivadas da hidroquinona. É uma substância química que chama hidroquinona. Que mexe mesmo com a questão da coloração da pele, isso, né? Exatamente. Muito bem, nós temos mais uma pergunta. É a pergunta da doutora Ana Lúcia, que vem da Isabel Pereira. Existem fatores que fazem aumentar as manchas provocadas pelo vitiligo? Assim, nós sabemos que tem algumas pessoas que após traumatismos, pequenos traumatismos ou após queimadura solar, desenvolvem o vitiligo. É um fenômeno que existe, que pode nos guiar, tá? Algumas pessoas, então, podem ter esses fatores associados. Nós temos mais uma pergunta aqui no nosso telão para a doutora Ana Lúcia. O Leonardo Aquino, que é beneficiário Unimed Teresina. Doutor, existe algum tratamento para a pele voltar à tonalidade normal? Existem vários tratamentos para o vitiligo, mas nós temos várias substâncias, desde medicamentos sistêmicos, por via oral, até medicamentos tópicos, apenas para passar, se é um vitiligo mais localizado, e também a fototerapia, que é expor o paciente à radiação ultravioleta. Doutora, a utilização do protetor solar, ela interfere de alguma forma para evitar que a doença avance? Não que a doença avance, mas o protetor solar no vitiligo, ele tem duas funções. Primeiro, para diminuir um pouco o contraste da pele normal com a pele pigmentada. Você pode, inclusive, usar protetores solares com cor. E o outro benefício do protetor solar é justamente evitar as queimaduras solares naquela parte que é despigmentada. Aquela parte que é despigmentada, ela fica mais sensível? Fica mais sensível ao sol. Bom, doutora Ana Lúcia, para finalizar o nosso programa de hoje, eu queria que a senhora explicasse sobre a prevenção. Se existe alguma forma de prevenir, pelo menos que a doença logo no início avance de uma forma mais rápida. Não existe prevenção, mas se você tem uma história de vitiligo na família, e se você chega com a queixa de uma manchinha na pele, eu vou ficar mais atenta e vou tratar logo de início para tentar evitar que essa mancha progrida. Acho que muita gente lembra recentemente, né, de um caso de uma personalidade de um reality que aconteceu em nível nacional, né, que foi a Natália, que tinha o corpo todo manchadinho, que tem o corpo todo manchadinho pelo vitiligo. Então hoje nós trouxemos aqui a doutora Ana Lúcia França, médica dermatologista, para conversar mais com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada, doutora. Muito obrigada também pela companhia. Nós te esperamos na próxima terça-feira com mais um Minha Saúde da Unimed Teresina às 11h50, aqui na Band. Até lá. Tchau, tchau.